O Jornal Banqueta desta quarta-feira está no ar. Confira os destaques de hoje. Campanha de vacinação antirrábica é realizada em Nova Lima. Bombeiros civis alertam para a temporada de queimadas. E ainda, os cuidados para evitar a morte súbita. Veja agora no Jornal Banqueta. Quem tem um animal de estimação pode levá-lo para vacinar de graça contra a raiva até o dia 15 de setembro. A Prefeitura de Nova Lima iniciou na semana passada a campanha anual de vacinação antirrábica. Começou na última semana a campanha de vacinação antirrábica realizada anualmente no município. A vacinação é gratuita e a imunização é fundamental por ser a única forma de prevenção da doença, que pode ser transmitida ao ser humano e levar à morte. A raiva ela é transmitida por vírus e a grande importância das pessoas virem vacinar é porque ela pode ser transmitida por humanos através da saliva ou mordedura do animal. A campanha será realizada até o dia 15 de setembro e pretende imunizar cerca de 12 mil animais em Nova Lima. A vacinação está acontecendo em pontos permanentes, mas acontecerá também nos principais pontos da cidade. Além dos 2 pontos permanentes que nós temos, que está sendo aqui no prédio da Vigilância em Saúde e o outro ponto na regional do Jardim Canadá, nós distribuímos a campanha em todos os bairros da cidade, né? Alguns bairros, na verdade a gente elencou os bairros que têm mais movimentos e que teve mais cães vacinados nas últimas campanhas. E assim a gente distribuiu até o dia 15 de setembro. No site da Prefeitura já está disponível todo o nosso cronograma de vacinação. E além disso, a gente distribuiu alguns cartazes na cidade e as escolas também estão recebendo alguns comunicados, né, para as crianças levarem para os pais, né, o cronograma. Além disso, tem novelinhas também sendo... começou a rodar na cidade durante esses dias. Cães e gatos devem ser vacinados. Para os donos dos animais, é importante se atentar às recomendações. É importante, primeiro, as pessoas ficarem atentas para o local e o horário, que vai ser de 8h30 às 4h30. Além disso, a pessoa que for levar um animal, que tenha domínio sobre um animal, né? Animais de grande porte, que sejam acompanhados de pessoas que consigam acalmá-los e segurá-los. Os animais inferiores a 3 meses, a vacina não é recomendada, e nem aqueles que estejam passando por alguma doença que seja identificada, ou animais que estejam também em processo de recuperação de cirurgia. O número de queimadas em Nova Lima cresce nessa época do ano. Para mostrar o perigo do fogo em áreas florestais, o JB acompanhou o trabalho de um bombeiro civil. Não é novidade para ninguém que queimar áreas florestais é crime e deve ser evitado. Mas há quem ignore esta regra e continue colocando fogo em locais que oferecem risco de propagação de incêndio. Muitas pessoas têm o mito de falar que as queimadas elas se iniciam por um pedaço de vidro jogado no meio do mato, um alumínio que o sol incide e coisa. Até hoje, nos incêndios que nós participamos, a maior parte é o homem. Ele é o agente iniciador dessas queimadas. Comuns em todas as regiões brasileiras nesta época do ano, as queimadas provocam diversos impactos no meio ambiente. Além de poluir o ar, elas também ameaçam a vida de animais e vários tipos de vegetação presentes na área afetada. Nós não estamos tendo chuvas torrenciais e muito menos não temos um controle ambiental, né, dessas áreas de vegetação seca. Nós tivemos muitos incêndios na região hospitalar, o que traz um risco muito grande à parte de criança, ao CTI. Então, o risco ele é ambiental mesmo. Entre os meses de maio e setembro, o número de queimadas em Nova Lima cresce consideravelmente. Só neste ano, os bombeiros civis já registraram 22 casos de foco de incêndio na cidade. O JB acompanhou de perto o combate a um incêndio na região próxima do bairro Matadouro. Os bombeiros, civis e militares, com o auxílio da Guarda Civil Municipal, trabalharam duro para combater as chamas. 90% desse tipo de incêndio eles são provocados pela própria população. A gente só pede a consciência, né, da população para que atente para isso
até mesmo não só pelo meio ambiente, pela falta de água ultimamente que a gente tem tido. Não é um trabalho fácil, né? Bastante cansativo, até porque também a falta de efetivo acaba contribuindo. Nós acabamos sentindo falta de gente para trabalhar. E aí que entra a parceria com o Bombeiro Civil, né? Assim, que é de grande importância porque às vezes a gente chega no local e eles já estão fazendo o combate ou até o controle desses focos de incêndio. De acordo com o artigo 41 da Lei Federal número 9.605, provocar queimadas sem autorização é crime e a pena pode chegar a 4 anos de reclusão mais a multa. As pessoas que identificarem um foco de incêndio ou queimada devem ligar para o Corpo de Bombeiros no 193 ou para a Guarda Civil Municipal no 153. Quanto mais rápido for a comunicação, melhor vai ser a ação dos agentes, dos brigadistas, dos bombeiros para conter essas chamas. Foi elaborada uma minuta com alterações da Resolução 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito, que trata do processo de formação e especialização de condutores no Brasil. Caso seja aprovada, estão previstos o aumento de aulas de direção e simulados antes da legislação. As alterações podem fazer com que o processo fique mais caro em ao menos 20%, segundo o Sindicato das Autoescolas. Você confere a seguir os cuidados para evitar a morte súbita e como fica o tempo nesta quinta-feira. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Euler toca a bola para Christian. Olha o chute. Defende Marcos Vinícius. William no rebote. Chutou. É gol! Mais um gol de placa em Nova Lima. As finais da maior competição esportiva de Nova Lima foram disputadas no dia 19, no Ginásio e Parque Aquático Municipal, e levaram o público ao delírio. A competição é uma tradição da cidade e conta com a participação de pessoas de todos os bairros e várias idades. O Campeonato Nova-Limense reúne cerca de 2.500 atletas, divididos em 88 equipes, para a disputa de 550 jogos. Fala, cidadão! O troféu veio na hora certa, vim brigando ano passado pelo artilharia, esse ano de novo e ano que vem estamos aí brigando pela primeira também. O campeonato esse ano foi perfeito, muitos times de boas qualidade, tanto na todas as categorias, sub-17, sub-20, o Master. Quero agradecer a todo mundo que prestigiou o campeonato esse ano, que fez essa linda festa aí, que foi o Campeonato Nova Limense, e eu espero que todo ano seja assim, para a gente poder fazer essa grande festa para toda a torcida de Nova Lima e todos os times. E os campeões foram Racing, Adulto Ouro, os Beat Night, Adulto Prata, Esquina, Adulto Bronze, Ferrulha, Sub-20 Ouro, Dallas, Sub-20 Prata, Racing, Sub-17 Ouro, São Caetano, Sub-17 Prata e Racing Master. Balanço bem positivo nessa primeira fase da competição e vem mais por aí, a partir de 2 de setembro, categoria de base feminino. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. A Prefeitura de Nova Lima, com o apoio da Polícia Militar, prepara uma operação conjunta na sede este mês para orientar e solucionar eventuais irregularidades em estabelecimentos comerciais. Nesse primeiro momento, a intervenção vai ter caráter educativo. Numa segunda fiscalização, os materiais irregulares serão apreendidos e os estabelecimentos comerciais em desconformidade com a lei vão ser autuados para regularização. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. A morte repentina pega muita gente de surpresa, mas alguns cuidados podem evitar que ela aconteça. E eu conversei com um cardiologista que explicou as principais formas de prevenção.
Ela pode atingir pessoas mais velhas e também mais novas e costuma aparecer de forma inesperada. Eu estou falando da morte súbita, mas o que é e o que causa esse mal? Morte súbita eu acho que é um infarto fulminante, uma parada cardíaca. É aquela morte, na verdade ninguém espera, né? Não sei, faço ideia. Eu acredito que a morte súbita é aquela que você morre quando está dormindo. Você tem uma parada cardíaca durante o sono, eu imagino que seja isso. É morrer de repente? Não sei o significado, não. Aparentemente você está muito bem de saúde, né? Você nunca espera. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. A falta de cuidado, o controle com a saúde. Pode ser com problema cardíaco, pode ser com qualquer outro distúrbio, né? Que a sociedade, que o ser humano tem e não cuida e deixa sempre para depois e acontece. Morte súbita é um evento inesperado que leva o indivíduo de uma forma relativamente rápida a um quadro de morte, independentemente se o indivíduo é saudável ou já apresenta alguma doença crônica. A morte súbita pode ser confundida com mal súbito, onde há um quadro de instabilidade orgânica, ou seja, um mal-estar que não necessariamente levará ao óbito. E assim como o mal súbito, a morte súbita pode ser decorrente de diversos fatores. O mal súbito, no caso, que leva a um quadro de instabilidade, o paciente pode ter um quadro de uma coronariopatia, pode ser um AVC, pode ser um jovem que durante uma atividade física apresenta um quadro de mal súbito e efetivamente vá intercorrer com um quadro de morte súbita. Então não existe uma causa específica. Uma criança, um jovem ou um idoso podem ser acometidos pela morte repentina. Mas existem grupos que estão mais predispostos a terem determinadas doenças e serem pegos de surpresa. Como exemplo, o jovem, o que se escuta falar, o jovem morreu na academia, o jovem teve um mal súbito, uma morte súbita durante a atividade física. É comum, a principal causa de morte súbita em jovens é a miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética de caráter hereditário que pode acarretar um quadro de arritmia cardíaca no indivíduo jovem, também no idoso, mas mais comum no jovem, levando consequentemente ao óbito de uma forma inesperada. Já no indivíduo adulto e idoso, o mais comum são as doenças cardiovasculares, incluindo o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Segundo o cardiologista, em alguns casos a morte súbita pode ocorrer sem a identificação da causa. Mas a melhor forma de evitar que ela aconteça é o hábito de uma vida saudável. O especialista ainda alerta que as pessoas com doenças genéticas e hereditárias devem ter cuidados redobrados. Se você tem um parente de primeiro, segundo grau que tem um quadro de miocardiopatia hipertrófica, como eu exemplifiquei, toda essa família deve ser investigada para o mesmo problema, uma vez que é hereditário. Grupos específicos, adultos jovens e idosos, deve-se passar em consultas de rotina, uma vez que as doenças cardiovasculares, em sua maioria, elas são preveníveis e as intercorrências, como o infarto, eles podem ser evitados na sua grande maioria das vezes. A morte repentina não é algo frequente, mas a maioria das doenças que podem resultar nesse mal são. Para evitá-las, alguns hábitos são essenciais. A consulta, a avaliação médica, ela é fundamental. Claro que não esquecendo as boas práticas, que são alimentação saudável, prática de atividade física e todos os demais. Agora, infelizmente, a genética ainda é preponderante. E essa edição termina aqui. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhe as novidades da TV em nossa fanpage. Obrigada pela audiência. Até mais.